Olá, bem-vindo a essa edição especial do nosso Video News para falar sobre a varíola de macaco, uma doença que tem gerado preocupação a nível mundial. O surto da doença tem aumentado em países fora da África. Já são mais de 19 países que relataram casos da varíola de macaco. Os casos já superaram 132, o que gerou um alerta da Organização Mundial da Saúde. A doença chama atenção, principalmente, para aquelas pessoas que tiveram viagens recentes à África ou à Europa, onde estão concentrados grande parte desses casos, como, por exemplo, na Espanha e em Portugal, onde há relatos maiores, Alemanha, Reino Unido também relataram casos da doença. Israel confirmou seu primeiro caso, a Austrália, lá na Oceania, Estados Unidos e Canadá, na América do Norte. E, recentemente, a nossa vizinha Argentina, que vem acompanhando um caso suspeito da doença. Essa doença ela originou na área central da África, uma área conhecida também como África Ocidental, e foi identificada no século passado em macacos, por isso que chama varíola de macaco. Mas ainda não se sabe a origem ao certa dessa doença e quem poderia ser os possíveis hospedeiros. Acreditam que seja proveniente de roedores. Os sintomas da varíola de macaco demoram de 13 a 21 dias. Alguns casos, os sintomas se manifestam de forma mais rápida, outros demoram um pouco mais, podendo ocorrer, nos casos mais graves, bolhas pelo corpo, semelhantes às bolhas da catapora, e a varíola humana. Além de outros sintomas, como febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e exaustão, Sintomas que poderiam ser confundidos de doenças respiratórias, não fossem essas bolhas, que surgem pelo corpo e se espalham pelo corpo nos casos mais graves, provocando também erupções cutâneas. Os sintomas podem desaparecer em alguns dias, mas, diferentemente da Covid-19, a transmissão não se dá por vias aéreas, ela se dá pelo contato muito próximo entre as pessoas e também o compartilhamento de material contaminado. Outras formas de transmissão, como o consumo de carne contaminada ou relações sexuais, ainda são analisados pelos especialistas. O que se sabe é que ela pode ocorrer pelo contato próximo entre as pessoas, troca de fluidos ou secreções, até mesmo as secreções das erupções da pele, A varíola de macaco é endêmica lá na África Ocidental, a parte mais central da África, como eu disse, e a nível mundial ainda não é considerado uma pandemia, e sim um surto que vem sendo acompanhado com preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Na Alemanha, um brasileiro foi o primeiro caso relatado da varíola de macaco. Que ele passou por exames, e confirmou-se a doença. Ele está em estado estável de saúde, sem grandes complicações. Aqui no Brasil ainda não há relatos da doença, porém na Argentina, como eu disse, tem um caso confirmado e com isso gera preocupação pela proximidade entre os dois países. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem acompanhado a situação e recomenda um maior distanciamento entre as pessoas, como meio de prevenção, e também o uso de máscaras em aeroportos, como já vem sendo implementado, visto que é um local de grande fluxo de pessoas de origens diversas. Ainda aqui no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia criou um comitê para investigar a doença, formando um grupo de pesquisadores que tem entre os seus integrantes especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais, que vem seguindo análise e estudos internacionais sobre a doença, que já teve o seu mapeamento do genoma realizado por uma brasileira que atua na Universidade de Georgetown. Essa brasileira seria economista e está atuando por lá na área de biomedicina. Olha que interessante. A intenção da Organização Mundial da Saúde é conhecer melhor essa doença e evitar que esse surto se espalhe, fazendo o controle desse surto através de medidas sanitárias
mais eficazes, ou seja, higienização das mãos, não compartilhamento de objetos, principalmente em áreas com grande fluxo de pessoas, aeroportos, portos, entre outros locais onde possa, né, ter um contato maior entre pessoas. Então, são essas as informações, a gente continua acompanhando esse caso que tem gerado um alerta mundial por parte da Organização Mundial da Saúde, que é a varíola de macaco.